Curso de enrolamento de motores. Esta fita de vídeo faz parte do curso de enrolamento de motores do Instituto Monitor e apresenta um programa de treinamento simples, prático e objetivo que visa complementar de maneira eficiente e atrativa as lições contidas nos fascículos que compõem o curso. Agradecemos a gentil colaboração do Grupo WEG, o maior fabricante de motores elétricos da América Latina e um dos principais do mundo. Com 6 unidades industriais divididas em 4 parques fabris no estado de Santa Catarina, a WEG oferece soluções a seus clientes através de uma ampla gama de produtos e serviços em sistemas industriais. A WEG se destaca na produção de componentes elétricos, automação industrial, transformadores de distribuição e força, tintas industriais, resinas e vernizes eletroisolantes. O sucesso da WEG se baseia na busca constante por qualidade total, fundamentada na tecnologia e no homem. Através de administração moderna e participativa, a WEG estimula o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores por meio de contínuos programas de treinamento. Nesta fita de vídeo, você irá se familiarizar com todos os componentes de um motor típico, as ferramentas utilizadas pelo eletricista enrolador em seu trabalho e recordar todas as operações envolvidas na técnica de enrolamento de motores. Assim como no curso apostilado, a linguagem que empregamos é bastante simples, visando facilitar ao máximo o seu aprendizado. Primeiramente, vamos apresentar os componentes de um motor monofásico de 2 polos, marca WEG, modelo NEMA 43. Tampa dianteira. Ventilador. Rotor. Rolamento dianteiro. Chaveta. Arruelas de encosto. Grupo de bobinas. Parafusos de fixação. Carcaça com núcleo de chapas. Porcas e parafusos. Condensador ou capacitor. Tampa de proteção de condensador. Centrífugo. Platinado. Rolamento traseiro. Isolantes. Cavalotes. Arruela de pressão traseira. Tampa da caixa de ligações. Cabos numerados para conexão. Veja agora as ferramentas que o eletricista enrolador irá precisar para a montagem de sua oficina. Martelos, borracha, bola e pena. Chaves de boca fixa. Alicates, de corte, de bico e universal. Saca-polia. Chaves de fenda. Espátula. Tesoura. Estilete. Ferro de solda. Chave Allen. E também suporte de motor, paquímetro, verificador de fios, fieira, ou micrômetro, que são instrumentos de medição de bitola do fio. Espátula, pincéis, acamador, forma para enrolamento de bobinas. Estas formas são fixadas à máquina com mobilidade, permitindo dar à bobina o tamanho que se desejar. Máquina para enrolar bobinas. Multímetro. Espátula. Teste de rotor. Além disso, você deverá ter também verniz, thinner, isolante, fio esmaltado, barbante para amarrar as bobinas, espaguete. Iremos trabalhar com um motor WEG monofásico de 2 polos que apresenta o enrolamento principal queimado, cujo diagrama de bobinagem você observa a seguir. Iniciando a desmontagem do motor. Em primeiro lugar, você deve sacar a polia, com o saca-polia apoiado no eixo e encaixando os grampos do saca-polia na base da polia. Gire o parafuso e observe que a polia começa a ser sacada. Como esse movimento requer um certo esforço, utilize a chave de boca para girar o parafuso. Quando a polia estiver solta, basta removê-la com as mãos. Abrindo o motor. Primeiramente, desaperte as porcas e remova os parafusos de fixação das tampas.
Normalmente, são 4 parafusos. Em alguns motores grandes, o parafuso é fixado diretamente na carcaça. Em motores pequenos, o parafuso é do tipo passante e atravessa de uma tampa a outra, como acontece neste caso. Lembre-se sempre: antes de abrir o motor, marque a carcaça e a tampa usando um punção ou talhadeira, para que na montagem final a tampa e a carcaça se encaixem perfeitamente, de acordo com essa marcação. Observe o desenho e proceda deste modo nas duas tampas. Se a tampa do motor estiver muito presa, você pode auxiliar a desmontagem afastando inicialmente com uma chave de fenda e dando algumas marteladas na tampa. Estando solta a tampa dianteira, tire a tampa protetora do condensador. Esta tampa normalmente é presa com parafusos. Retire a tampa. É só desconectar ou dessoldar os terminais do condensador para poder soltar a tampa traseira. Retire a tampa traseira da mesma maneira que a dianteira. Removida a tampa traseira, solte a fiação. E puxe a dianteira para que o eixo saia junto com o rotor. Você pode observar agora o estator com bobinamento, onde se vê claramente a bobina queimada, no caso, o enrolamento principal. Agora, pincele todo o enrolamento com bastante thinner, o suficiente para dissolver todo o verniz. Feito isto, remova os cavalotes com a ajuda de um acamador ou espátula, liberando assim as bobinas e todo o enrolamento. Com uma tesoura, corte a amarração do enrolamento. Levante agora as bobinas com o auxílio de uma chave de fenda, para fazer com que elas saiam dos canais. Você irá observar que o enrolamento principal que se encontra queimado praticamente se desmanchará ao ser retirado, enquanto que o enrolamento auxiliar está intacto. Assim, as bobinas vão se soltando, sendo puxadas para fora do estator. Aqui você encontra um grupo de enrolamento auxiliar sendo removido. Corte a emenda e solte um grupo do outro. O que permite a contagem das espiras para a reconstituição do enrolamento. Vá contando as espiras uma a uma, para que seja possível refazer o enrolamento com o mesmo número de espiras do enrolamento queimado. Muitas vezes, as bobinas de um mesmo grupo têm um número diferente de espiras. Por isso, é muito importante contar as espiras de cada uma das bobinas do grupo.
Meça agora a bitola do fio removido, o que pode ser feito com a fieira com o paquímetro ou ainda com o micrômetro. Para se determinar o passo, conta-se os canais entre duas longavimes de cada bobina. Nos motores monofásicos, entretanto, não é necessário contar o passo, porque a bobina menor de cada grupo de enrolamento principal fica nos canais mais fundos de cada lado dos canais rasos, em vermelho no desenho, que se destinam ao enrolamento auxiliar. As outras bobinas ocuparão os canais vizinhos. Nos motores trifásicos que podem apresentar enrolamentos do tipo concêntrico, imbricado ou ondulado, é indispensável contar o passo conforme foi mostrado, uma vez que todos os canais são idênticos, como você observa no desenho, e é preciso escolher um deles para ser o primeiro, onde será inserida a primeira longavime. Sabendo o passo, podemos inserir a segunda e demais bobinas. Nesta altura, vamos fazer uma pausa em nossa sequência de trabalho, para deixarmos bem claras as diferenças que existem entre um motor monofásico e um motor trifásico. As diferenças físicas aparentes são poucas. No exterior dos motores monofásicos, você sempre encontra um compartimento para abrigar um ou mais condensadores. O modelo mais comum é a tampa, onde se aloja o condensador de partida que vemos aqui. O motor trifásico dispensa circuito de partida e, portanto, não dispõe de condensador. No motor monofásico aberto, podemos observar a presença na tampa traseira de um platinado para energizar o enrolamento auxiliar, o qual é acionado pelo centrífugo, preso ao eixo como mostramos aqui. O motor trifásico não apresenta nenhum desses dispositivos. Além disso, nos motores monofásicos é praticamente dispensável a isolação das cabeças das bobinas, enquanto que nos trifásicos essa isolação é necessária, já que aparecem tensões elevadas entre uma bobina e outra. Podemos observar a isolação colocada na cabeça das bobinas do motor trifásico. Retornando ao nosso trabalho, após a retirada do primeiro enrolamento, comece a retirar o segundo. Uma maneira simples de removê-lo é cortar a cabeça da bobina com um alicate de corte, afastando os fios e contando as espiras ainda dentro do estator. Não se esqueça de medir também a bitola do fio. Termine este trabalho de remoção das bobinas e observe o estator já sem o enrolamento. A isolação velha ainda continua no lugar, devendo ser removida. O estator deve ser muito bem lavado com thinner. Nesta etapa, você deverá tratar a carcaça do motor lavando-a com querosene. Se houver pontos de ferrugem ou danos na pintura, você deverá lixar, aplicar zarcão e tinta esmalte. Após retirar todos os fios e a isolação antiga, você irá refazer a isolação. Para isso, meça a profundidade e o comprimento do canal com um pedaço de isolação. Este procedimento é idêntico nos motores mono e trifásicos. A partir dessa medida, corte pedaços com aproximadamente 3 vezes a profundidade e uma sobra suficiente para fazer uma dobra nas pontas, formando uma espécie de gola ou bainha na entrada de cada canal. Em seguida, dobre ao meio no sentido do comprimento.
Esta isolação é colocada nos canais, preenchendo-os de tal forma que a parte dobrada nas pontas em forma de gola ou bainha proteja a entrada e a saída do canal. Observe aqui toda a isolação já colocada nos canais. Feito isso, tome a medida da primeira bobina do grupo com um arame ou fio velho, levando em conta o passo, como mostra o desenho. Sendo o enrolamento concêntrico, basta tomar a medida da primeira bobina e você já terá a medida das demais, porque a diferença entre essas medidas é igual à distância entre um canal e outro. Com essa medida, ajuste as formas da máquina de enrolar, de maneira que a medida da volta do fio, espira, fique perfeitamente encaixada, afastando ou aproximando as formas e fixando bem. Agora, comece a tarefa de enrolar. Fixe a ponta do fio na máquina e comece a enrolar, lembrando que cada volta representa uma espira. Se a bobina tiver 20 espiras, serão naturalmente 20 voltas. As espiras de cada bobina dentro do grupo devem ficar bem juntas. Terminando de enrolar as espiras de um grupo, junte-as bem, prendendo com fita crepe ou amarrando com barbante, ou ainda um pedaço do próprio fio. Todas as bobinas de um mesmo grupo formam um circuito em série, como você observa no desenho. Então, quando for enrolar a segunda bobina, você não deverá cortar o fio, e sim enrolar sobre a primeira bobina sem interrupção. Para esse fim, utilize 2 calços feitos com pedaços de papelão, tendo cada um deles uma altura igual ao espaço entre um canal e outro. Observe o desenho. Coloque o calço sobre a primeira bobina de um lado, e do outro, o calço é prendido no lugar por uma volta do próprio fio. Sobre esse calço, então, você irá enrolar a segunda bobina. Eventualmente, dentro de um grupo, as bobinas têm um número de espiras diferente. De qualquer modo, cada volta corresponderá a uma espira. Terminado o enrolamento da segunda bobina, tal como você fez na primeira, prenda as espiras de tal maneira que esta bobina não se desfaça ao ser retirada da máquina. Da mesma maneira como vem procedendo, utilize para esse fim a fita crepe ou barbante. Na última bobina deste grupo, que é de 3, repita as operações anteriores, contando as espiras de acordo com o enrolamento que deverá ser feito. Existem enrolamentos com poucas espiras, por exemplo, 20. Outros têm um número bem maior, cerca de 40 ou mais espiras dependendo do motor.
Para remover as bobinas da máquina, basta puxá-las com cuidado. Algumas vezes é necessário movimentar as formas. Agora você irá inserir as bobinas dentro dos canais. Observe a inserção de um dos lados, a longa-vime, como é chamada a parte reta da bobina, no respectivo canal. Com movimentos de vai e vem, a bobina vai tomando a sua posição. Nesta operação, tome cuidado para evitar que os fios se cruzem, o que atrapalha a sua colocação dentro do canal. Observe agora que uma das longa-vimes já está dentro do canal. Coloque a outra longa-vime pelo mesmo procedimento. Procure dobrar tanto quanto possível as cabeças das bobinas de ambos os lados do núcleo de chapas, para facilitar a colocação das próximas bobinas e também para permitir o posterior fechamento do motor. Depois de colocar as bobinas em seus devidos lugares, cubra o enrolamento com um pedaço de isolação chamado de cavalote. Corte a ponta do cavalote, chanfrando os cantos para facilitar a sua passagem dentro do canal, cobrindo a bobina. O cavalote ajuda a prender a bobina no lugar. Separa uma bobina da outra, caso existam duas bobinas no mesmo canal, e evita que a bobina saia fora do canal enquanto você coloca a segunda bobina do grupo. Vá colocando então, sucessivamente, todas as bobinas do enrolamento principal. Estando colocadas todas as bobinas em seus devidos lugares, dobre as cabeças batendo um pouco com um martelo de borracha, ou mesmo com um martelo comum através de um calço de madeira, para evitar que os fios sejam danificados nesta operação. O enrolamento deverá ficar bem batido, tão dobrado quanto possível contra o núcleo de chapas, para que depois o rotor possa se movimentar dentro sem problemas. Utilize o acamador para que os cavalotes desçam mais, pois não pode ficar nenhuma saliência dentro do estator. Qualquer saliência que houver impedirá o funcionamento do motor. Rebata a cabeça das bobinas tanto quanto possível. Estas bobinas pertencem ao enrolamento principal ou de serviço. Os canais vazios ainda vão receber as bobinas do enrolamento auxiliar. Feito o rebaixamento do enrolamento principal, comece a colocar o auxiliar. Para tanto, repita as operações já descritas para as bobinas do enrolamento principal, que são: tomar a medida, acertar as formas, enrolar as bobinas do grupo e fixar as espiras com fita crepe. Os canais rasos estão sempre dispostos de 4 em 4, sendo 2 deles pertencentes a cada grupo do enrolamento auxiliar, onde se alojarão as longavimes das bobinas maiores do grupo. Observe o desenho. Se o enrolamento auxiliar for constituído por grupos de 3 ou de 4, as bobinas menores serão instaladas sobre as bobinas do enrolamento principal. Para inserir o enrolamento auxiliar, comece pelas bobinas maiores, que cairão nos canais rasos, uma longavime de cada lado do estator. Estando colocada uma longavime da bobina, coloque um cavalote para evitar que ela saia, enquanto coloca a outra longavime e assim sucessivamente. As bobinas do enrolamento auxiliar também devem ser dobradas contra o núcleo de chapas. Observe que todos os fios de entrada e saída de cada grupo devem ficar do mesmo lado. O lado que apresenta o furo de passagem da fiação do condensador de partida. Tampa traseira. A próxima tarefa será identificar estes fios através de bandeirinhas, nas quais você deverá anotar as entradas e saídas dos grupos de bobinas, removendo o esmalte com uma espátula para poder fazer as conexões, de acordo com o diagrama de ligações. Passe um pedaço de espaguete destinado a isolar a conexão. Depois que o fio estiver espaguetado, una provisoriamente o fio ao cabo de ligação.
Esses cabos são numerados para identificar cada conexão, conforme a tabela. Enrole um sobre o outro e em seguida efetue a soldagem com o ferro de solda. Preferencialmente, utilize a solda branca com fluxo para equipamentos eletrônicos que não ataca a isolação dos fios. Feita a soldagem dos fios, passe o espaguete sobre a conexão, isolando-a. Isto evitará que a conexão entre em curto-circuito com a carcaça ou com outra conexão. Completando, solte agora a entrada de um grupo de enrolamento auxiliar com a saída de outro grupo. Você pode notar que é uma conexão entre dois fios rígidos. Os demais cabos já foram devidamente soldados e isolados. Agora, acomode os cabos ligados à entrada e saída dos enrolamentos para fazer a amarração. Mais uma vez, usando o martelo, vá batendo as cabeças das bobinas para que elas fiquem bem assentadas sobre o núcleo de chapas. O próximo passo agora é a amarração. Por isso, improvise uma agulha de costura com um pedaço de fio, dobrando ao meio e enrolando, deixando um buraco para a passagem do barbante de amarração como se fosse linha de costura. O tamanho do barbante deve ser suficiente para toda a amarração, e somente a experiência permite determinar o tamanho correto. Entretanto, se você cortar barbante de menos, isto não tem importância, podendo ser feita uma emenda. Para costurar, dobre a agulha e passe-a entre a cabeça da bobina e o núcleo de chapas, de maneira que o fio passe por baixo da bobina. Dê o primeiro nó e continue a operação, que será feita em volta de todo o enrolamento. No final, dê um último nó e corte a sobra do fio, se houver. Observe que não existem saliências dentro do estator. Se houver alguma saliência, faça a isolação descer com a ajuda do acamador. O último passo será o envernizamento. Com um pincel, passe uma camada generosa de verniz pelos enrolamentos e canais. O verniz prende as bobinas no lugar e também melhora a isolação. Espere o verniz secar bem. Estando encerrado o trabalho de rebobinamento, você deverá realizar algumas verificações. Com o motor ainda aberto, verifique novamente se existem saliências no interior do estator, alguma isolação levantada ou bobinas mal acamadas nos canais, de modo que o rotor venha a raspar nelas durante o seu movimento. Tais saliências devem ser totalmente eliminadas para que o motor possa funcionar. Você pode também verificar a continuidade entre os terminais de entrada e de saída de cada enrolamento usando o multímetro ou lâmpada de série, e ainda se há ou não continuidade entre os enrolamentos e a carcaça, ou seja, falhas na isolação. Terminado o embobinamento, passe agora ao fechamento do motor. Passe o fio que vem do platinado na tampa traseira pelo furo próprio para fazer a conexão ao condensador de partida. Os demais fios passarão pelo furo próprio e sairão na caixa de conexões. Com isso, a parte traseira está pronta. Agora, coloque o conjunto do rotor e ventilador e a tampa dianteira no lugar, respeitando as marcas feitas anteriormente com o punção.
Ajuste a tampa traseira de maneira que o enrolamento se encaixe no lugar próprio, também respeitando as marcas feitas anteriormente. Neste momento, talvez seja necessário bater na tampa através de um pedaço de madeira para que ela se encaixe perfeitamente. Colocadas as tampas no lugar, coloque os parafusos e porcas. No momento em que está colocando os parafusos, você já deve observar se passam livremente, sem dificuldades. O último passo é ligar o condensador aos fios que vêm de dentro do motor. Em alguns motores, esta ligação é feita com solda. Coloque a tampa de proteção do condensador, acomode o conjunto e aparafuse-a em seu lugar. Puxando os fios para o lado, coloque a tampa da caixa de conexões. Encaixe a polia no lugar e coloque a chaveta de maneira que ela entre no rasgo tanto da polia como do eixo. Depois, é só bater de leve com o martelo para que a chaveta penetre em ambos os rasgos, firmando assim a polia em seu devido lugar. Esta é a última etapa mecânica da montagem do motor. Com o motor fechado, antes de ligar a alimentação, gire o eixo manualmente. O rotor deverá se mover livremente, sem esforço ou ruídos. Se as tampas estiverem mal encaixadas ou restarem saliências no estator, o rotor ficará preso e, ao ser movimentado, provocará ruídos. Se o eixo estiver se movendo livremente, ligue o motor à rede e observe seu funcionamento durante alguns minutos, dando por encerrado o trabalho. Lembre-se, o Departamento de Consultoria do Instituto Monitor está à sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao curso. Desejamo-lhes muito sucesso!